Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 276, módulo 20. O assunto: o que é impedância? Introdução. Vamos lá? Quando você trata de problemas simples com corrente contínua, sua principal preocupação é com os valores da tensão, da corrente, da resistência e da potência. Problemas com circuito de corrente contínua raramente são mais complicados do que o de cálculo de resistência em série e em paralelo. Em circuito de corrente alternada, a indutância e a capacitância, além da resistência do circuito, ela afeta a intensidade da corrente que flui no circuito, como também a quedas de tensão em corrente alternada e o valor da potência dissipada. Preste atenção, aluno. Quando se trata de problemas simples com corrente contínua, sua principal preocupação é com os valores da tensão, da corrente, da resistência e da potência. Problema com circuito de corrente contínua raramente são mais complicados do que os cálculos de resistência em série e em paralelo. Em circuito de corrente alternada, a indutância e a capacitância, além da resistência do circuito, elas afetam a intensidade da corrente que flui no circuito, como também as quedas de tensão em corrente alternada e o valor da potência dissipada. Assim, os cálculos de corrente e tensão no circuito de corrente alternada são geralmente um pouco mais complexos que para o circuito de corrente contínua. Um indutor no circuito de corrente alternada, ele opõe-se ao fluxo da corrente alternada. A oposição que ele oferece é chamada reatância indutiva. Reatância indutiva e é medida em ohms. Um capacitor num circuito de corrente alternada opõe-se ao fluxo da corrente alternada e sua oposição é chamada reatância capacitiva. Reatância capacitiva. A reatância capacitiva, ela também é medida em ohms. Um circuito de corrente alternada pode conter resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Preste atenção, aluno. Um circuito de corrente alternada pode conter resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva. Toda esta forma de oposição são combinadas para obter a completa oposição do circuito, chamada impedância. Impedância. Foi mencionado na lição anterior que você não pode calcular a impedância somando simplesmente os valores da resistência e da reatância. Uma das coisas que você irá aprender nesta lição é como determinar a impedância do circuito. A matemática envolvida no cálculo de valores de um circuito de corrente alternada pode tornar-se bastante complexa. Porém, nesta lição, iremos ignorar a matemática complicada e concentrar em soluções por métodos gráficos. Não há nada indigno acerca de uma solução gráfica. De fato, os engenheiros usam métodos gráficos de muitas formas para solucionar seus problemas. Depois de vocês estudar esta lição, vocês então poderão responder as seguintes perguntas: qual é a relação entre tensão, corrente e potência num circuito permanente resistivo? Qual é a relação entre tensão, corrente e potência num circuito indutivo? Qual é a relação entre tensão, corrente e potência num circuito capacitivo?
Como é determinada a reatância indutiva? Como é determinada a reatância capacitiva? O que é impedância? Qual é a relação entre a potência real e a potência aparente num circuito de corrente alternada? Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.